Abiatar foi um sacerdote que viveu nos tempos dos reinados de Saul, Davi e Salomão, sendo um personagem que desempenhou um papel importante na narrativa da Bíblia. Seu nome significa Pai da Abundância, ou Pai da Excelência. Sua trajetória foi marcada por momentos de lealdade, mas também de escolhas erradas. Sua mudança de apoio à corte de Israel nos últimos dias do reinado de Davi acabou trazendo sérias consequências e o afastando para sempre de seu ofício sacerdotal. Fica conosco e vamos conhecer todos os detalhes da história do sacerdote Abiatar. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Para compreender completamente a história de Abiatar, é crucial examinar sua linhagem. Abiatar pertencia à linhagem de Eli, o sacerdote que serviu em Siló nos dias do profeta Samuel. Abiatar teve 2 filhos, Jonatã e Aimeleque. Seu pai também se chamava Aimeleque, e algumas vezes foi chamado pelo nome de Aías na Bíblia. Aimeleque era filho de Aitube e neto de Finéias. Ou seja, o pai de Abiatar era bisneto do sumo sacerdote Eli. Aimeleque, o pai de Abiatar, ocupava o cargo de sumo sacerdote na cidade de Nobe, até que sua história tomou um rumo trágico. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo 21, que Davi estava fugindo da perseguição de Saul, e foi até Nobe, ao encontro do sacerdote Aimeleque. O sacerdote, ao vê-lo, perguntou-lhe por que se encontrava sozinho e sem ninguém para acompanhá-lo. Davi, então, talvez com medo, não revelou que estava fugindo de Saul, mas mentiu para Aimeleque dizendo que o rei Saul havia lhe dado uma ordem e uma missão secreta e que seus homens os encontraria em um lugar combinado. Davi também pediu pão ao sacerdote, mas Aimeleque respondeu que não tinha pão comum, mas apenas pão sagrado, e que Davi e seus homens poderiam comer desde que não tivessem se deitado com mulheres recentemente. Davi, porém, tranquilizou Aimeleque, dizendo que ele e seus homens não tinham tido relação com mulheres, pois estavam em uma missão. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados que naquele dia tinham sido substituídos por pães frescos. Davi também perguntou ao sacerdote se havia alguma lança ou espada disponível ali, pois não havia trago consigo sua própria espada e armas, devido à urgência da ordem do rei. E o sacerdote informou a Davi que a espada de Golias, o filisteu que ele havia derrotado no vale de Elá, estava presente e guardada em um pano atrás de sua estola sacerdotal. E Aimeleque, prestando assistência a Davi, forneceu-lhe os pães da proposição e a espada que pertenceu ao gigante Golias. No entanto, achava-se ali, naquele dia, um dos servos de Saul, cujo nome era Doeg o Edomita, o maioral dos pastores de Saul, e observava tudo. E a generosa atitude de Aimeleque em relação a Davi foi levada ao rei Saul através de Doeg. O relato malicioso de Doeg levou Saul a interpretar as ações de Aimeleque como um ato de traição. Saul, então, deu ordens aos guardas para matarem todos os sacerdotes de Deus da cidade de Nobe, mas os guardas se recusaram a levantar a mão para matar os sacerdotes do Senhor. Então Saul deu ordens a Doeg para matar os sacerdotes, e Doeg os matou. E naquele dia ele matou 85 sacerdotes de Deus. Saul também mandou matar todos os outros moradores de Nobe, homens e mulheres, meninos e criancinhas, o gado, jumentos e ovelhas, todos foram mortos. A única pessoa que conseguiu escapar foi Abiatar, o filho de Aimeleque, que posteriormente levou a notícia da tragédia a Davi. Ao receber a notícia, Davi se sentiu culpado pela tragédia e convidou Abiatar para ficar com ele, e prometeu protegê-lo de Saul. Abiatar, então, uniu-se a Davi, e seus primeiros anos ao lado de Davi foram vividos no deserto fugindo de Saul. Abiatar desempenhou papéis importantes tanto como portador da Arca da Aliança, quanto como conselheiro de Davi. Nesse período, Abiatar e Zadok eram frequentemente associados como sumos sacerdotes em Israel durante o reinado de Davi. Durante a rebelião de Absalão, Abiatar permaneceu fiel a Davi. Em Jerusalém, ele agiu em acordo com os interesses de Davi, que havia sido forçado a fugir da capital naquele período. Essa demonstração de lealdade solidificou sua posição como uma figura importante na vida de Davi e no sacerdócio de Israel. E depois da morte de Absalão, Abiatar e Zadok serviram como intermediários para providenciar a volta de Davi à capital. No entanto,
O grande erro de Abiatar ocorreu no final do reinado de Davi. Ele tomou o partido errado ao apoiar Adonias, em uma conspiração para torná-lo rei de Israel após Davi, ao invés de apoiar Salomão. Zadok, por outro lado, permaneceu leal a Davi e apoiou a ascensão de Salomão ao trono. A Bíblia diz no livro de 1 Reis, capítulo 1, que Adonias começou a agir secretamente e conspirou com Joabe, o comandante do exército, e com o sacerdote Abiatar para apoiarem sua usurpação ao trono. A conspiração de Adonias não teve sucesso, o que deixou Abiatar em uma posição insustentável na corte israelita. Surpreendentemente, o rei Salomão optou por poupar a vida de Abiatar, em reconhecimento à sua lealdade a Davi no passado. No entanto, Salomão o tirou do cargo de sacerdote e disse para ele voltar para sua casa em Anatote, e Zadok se tornou o único sumo sacerdote em Israel. Esse acontecimento cumpriu a profecia contra a casa de Eli, que previa a remoção do ofício sacerdotal de sua família, por causa dos pecados de seus filhos Ofni e Finéias, e pela falta de correção de Eli a eles. Depois desses acontecimentos, nada mais é dito sobre Abiatar. Porém, no Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 2 e versículo 26, Abiatar é citado pelo Senhor Jesus Cristo, ao se referir ao episódio em que Davi se abrigou em Nobe. A história de Abiatar é uma narrativa rica e complexa de lealdade, erros cruciais e mudanças significativas na corte de Israel. Originando-se de uma linhagem sacerdotal importante, Abiatar desempenhou um papel importante na vida do rei Davi. Seu apoio a Davi em tempos difíceis demonstrou sua devoção, mas sua mudança de apoio na corte de Israel, apoiando Adonias ao invés de Salomão, resultou em sua exclusão do sacerdócio e na realização de uma profecia que previa a remoção do ofício sacerdotal de sua família. No entanto, sua lealdade anterior a Davi e sua prestação de serviços essenciais como sumo sacerdote mostram que ele era um homem que também tinha virtudes admiráveis. Apesar de seus erros, Abiatar é lembrado como uma figura importante na história bíblica. A complexidade de sua história e de sua lealdade dividida serve como um lembrete de que mesmo os personagens mais nobres podem cometer erros cruciais e que a misericórdia e a providência divina continuam a desempenhar papéis fundamentais na história do povo de Deus. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história do sacerdote Abiatar. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo. Que as bênçãos do Senhor te alcance aonde você estiver. Eu quero te conhecer um pouco mais. Deixe aqui nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima!